A 100 metros está a divisa Ceará com o Piauí. Nesse ponto, porque os dois estados se dividem em outras partes. No caso aqui, para quem vem de Crateús, cidade que ficou para trás, via CE 469, que acaba ali adiante, bem onde começa a PI 322, até Buriti dos Montes, cidade piauiense mais próxima. Um pouquinho antes, à direita, tem a estrada que dá acesso aos povoados Caldeirão, Boa Vista, Boa Nova, Jatobá Medonho e Buritizinho, essa última, Ceará. Única localidade cearense que para se chegar lá tem que passar por outro estado, porque no outro trecho por onde se pode ir, só a pé ou de animal. Saindo do Ceará e entrando no Piauí. Bem aqui à esquerda, casinha onde morou Dona Maria Prado, falecida há uns 5 anos. E aí à direita, uma casa de farinha que não está totalmente abandonada, porque vez por outra fazem farinhada nela. Mostrar agora os 19 quilômetros que tem pela frente até Buriti dos Montes, cuja pavimentação asfáltica hoje se encontra concluída na totalidade. A diferença da última mostragem é porque faltava a sinalização. O trecho só não é deserto porque 2 povoados pequenos beiram a estrada. Alô para inscritos, coisa que vai ser feita intercalando com informações do que vai sendo mostrado. Francisco Edson Rodrigues Melo, o Chiquinho, ele é de Queimadas, interior de Tamboril, no Rio de Janeiro. Osni Diones, em Mato Grosso do Sul. O Wilson Vieira Correia e as filhas Sheila e Sheilane Nobre, no bairro Venâncios, Crateús. Neta Alves, em Manaus. Adão Silva Araújo, do distrito Lagoa das Pedras dos Brais, em Brasília. José Ivan de Crateús, em São Paulo. E o garoto Arthur, em Queimadas, Crateús. Daqui a pouco mais alô. Tá aí Lajeiro Grande, uma vilinha de poucas casas, direita adentro. Logo aqui se visualiza elas, pouquíssimas como já foi citado. E agora a próxima é Mundo Novo. Mas alô, Clarindo Araújo, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Francisco Chagas e o subtenente Francisco Evandro Costa, em Barueri, São Paulo. Nonato Belisário, da Frutaria na Feira Livre, em Crateús. David Barbosa, Railton Rodrigues, Júnior Vieira, Elton Vieira e o Valdina Souza, todos no Distrito Santana, Crateús. Antônio Newton, lá na Taboa, vizinho a Canabrava, Buriti dos Montes, Piauí. José Maria da Silva e Socorro Aragão, em Barreiras, Bahia. Daqui a pouco, mais alô. À esquerda, a Estrada Velha. A estrada antiga, que continua se vendo à esquerda, passava por dentro do lugar, no meio das casas, mas com a feitura da nova foi feito um desvio e ela está à direita no formato de uma meia-lua. Mais alô, Moisés Soares, em Bauru, São Paulo. Isabel Carlos, do bairro Cajás, Crateús, em Maracanaú, Ceará. Lara Sofia, em Guaraciaba. Daqui a pouco mais alô, porque as casas estão se aproximando e por aqui é outro acesso para o povoado Jatobá Medonho. Daqui se vê um catavento, instrumento que puxa água de poços
sem necessidade de energia elétrica. À esquerda do mata-burro que vai aparecer agora, esse aí, naquela casa lá da frente, os irmãos Ubiratã e Ubiraci e família moram nela. O Ubiratã, nos anos 80, me comprou uma parabólica. Naquela época, energia por aqui nem pensar, e ela foi a bateria. Essa estrada aqui também dá acesso para lá, faz parte da estrada antiga. Mas alô, Lisboa Mesquita, do distrito Assis Crateús, em São Paulo. Juvenal Saboia Isídio, de Crateús, em Fortaleza. Fomos colegas de aula há muito tempo. Caetano Alves, do povoado Lagoa dos Lima e Paporanga, em São Paulo. Luciene Souza, no Rio de Janeiro. Rosa Neres, no povoado Ingá, Crateús. E Joaquim Santos, na Planaltina, Brasília. Daqui a pouco mais alô. O asfalto não é de boa qualidade. No início da descida de um alto próximo à chegada, já tem 2 crateras. A sinalização também não é muito boa. A pintura ficou muito fraca e as tartarugas luminosas refletem muito pouco à noite. Resumindo, só foi usado material de péssima qualidade aqui. Mas alô, Mazimbrais, em Novo Oriente, Ceará. Humberto de Melo Bezerra, da Rua Frei Vidal, Crateús, em São Paulo. Wesley Araújo Paiva, de Crateús, de onde cumprimenta a Dona Maria da Coelce, avó dele. Pessoal do canal Caratis Web. Cleonice Pimentel, do bairro Cajás, Crateús, em Boa Vista, Roraima. Genivaldo Alves Moraes, em São Paulo. Almeida do Piseiro, em Brasília. Ele tem um canal no YouTube. Laércio Leite, em Campo Maior, Piauí, cidade que se chega por essa estrada. Francisco Carlos, em Águas Lindas, Goiás. Carlos Souza, em São José dos Campos, São Paulo. Jeane Mota, em Lusiânia, Goiás. Marcelo Balduino, em Uberaba, Minas Gerais. E Francilino Silva, em Morada Nova, Ceará. Daqui a pouco mais alô. Buriti dos Montes é uma cidade nova. Foi fundada em 29 de abril de 1992 e completou 29 anos há pouco mais de 6 meses. Mas alô, Paulo Ricardo, em Crateús. Rosa Ferreira, da região de Cabeça da Onça, Crateús. Francisco Luciano de Souza, de Independência, Ceará. Ariston Silva, no Rio de Janeiro, e a mãe dele, Dona Francisca Pereira, em Ipaporanga, Ceará. Josiel Souza, em Goiânia. Jonathan da Silva, em São Paulo. E Maria Souza, no Realejo. E daqui a pouco mais alô. Buriti dos Montes tem uma população estimada em 8.300 habitantes, segundo o último censo do IBGE. O prefeito atual é José Olavo Marinho de Loyola Júnior e o primeiro foi Francisco Soares, que não completou o mandato porque faleceu antes do término. Mas alô, José Vanildo Costa, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Fernanda Carlos, em Crateús. Helena Freitas, da região de Tauá. Neide Araújo. O Yarley, no assentamento São José, Crateús. Ademir Gonçalves e família, no Rio de Janeiro. José Maria Pessoa de Araújo, de Martinópolis, Ceará. Na capital cearense, Francisco Rodrigues Oliveira, em Bauru, São Paulo. E tem o outro do mesmo nome na capital paulista. Daqui a pouco mais alô. Aquele caminhão parado ali, ele havia passado por mim.
Ia correndo um rapaz ali, na direção contrária. Provavelmente deve ter caído alguma coisa e ele foi atrás. Mas alô, Márcio Souza em Fortaleza, Carlos Carneiro, do bairro Santa Luzia, Crateús, João Venâncio, da Rua dos Tabajaras, Crateús, em São Luís, Maranhão. O irmão dele, o Wilson Venâncio, também é de Crateús, só que está em Brasília. Daqui a pouco mais alô. A padroeira do Buriti é Nossa Senhora de Monte Serra e o festejo da cidade é realizado no mês de julho, entre os dias 10 e 20. Mais alô, Chaga Prudêncio, da Carrapateira, Crateús, Joaquim Costa, em São Paulo, Misael Batista, no bairro Castelão, em Fortaleza, o Ivan Ferreira, a Josi e o Josino, em São Paulo, Francisca Alves, também no mesmo estado, e daqui a pouco mais alô. Buriti dos Montes se aproximando, logo após essa descida, e daqui já se vê de longe as primeiras casas. Mais alô, Gilmar Santos, em Altim, Bahia. O primo Adelson Alves Rosa, ele é da Barra d'Água, está em Crateús. Duda Eduardo, o Antônio Francisco, conhecido por Tantico no Pau de Óleo. Buriti já chegou. Casas à esquerda e direita e no início um posto de combustíveis. Para quem vem de Crateús, ela começa logo aqui, direto pela Avenida José Soares, que já foi prefeito. Essa via vai ser mostrada até o final. Mas alô, Antônio Rezende, em São José dos Campos, São Paulo. Delclécio Ribeiro, de Piracuruca, Piauí, em Anápolis, Goiás. O Pedro, no Campo Velho, Crateús. Francisco Martins, em Fortaleza. Fernando Martins, de Tucuns, Crateús, em São Paulo. Jusilene Alves, do povoado Cabeça da Onça, em São Paulo. Os irmãos Olavo Gelson, Edinaldo e Geiciane, os três Moraes Rosa, todos em Brasília. Eles são do povoado Cabaças, Crateús, onde mora o Elias Rosa, pai deles. Jadson Nascimento Araújo Brilhante, em Aparecida de Goiânia, Goiás. Viviane Reis, de Ipaporanga, no Rio de Janeiro. Raimundo Bezerra, de Crateús, no Maranhão. Marcos Andrei e o Rafael Alves, em Crateús. Iracélia Moraes, do Distrito Assis, Crateús, na Bahia. Paulo Oliveira, de Torrões e Paporanga, no Rio de Janeiro. Francisco Rosa, em Fortaleza. Wendel Hermenegildo Alves, em Brasília. O Márcio de Assis Crateús, em São Paulo. Francisco Emanuel Pereira, do povoado Bananeira, Crateús, vizinho a Cigana, está em São Sebastião, São Paulo. José Carneiro, em Fortaleza. De Assis e Dara, em Muzema, no Rio de Janeiro. Antônio Damasceno, em Cuiabá, Mato Grosso. Luciano Alves, de Crateús, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, mais alô. A igreja que está sendo mostrada agora, à frente dela, para quem vem de Crateús, fica o contrário. Por outro lado, quem chega na cidade vindo de Castelo, ao passar por ela, já vê de frente. Mais alô, Marcos Lira, em Barreiras, no Piauí. Não é a cidade baiana, é piauiense mesmo. Nesse estado também tem uma com esse nome.
por coincidência, ficam próximas, pois estão uma de um lado da divisa e outra do outro, entre os dois estados. Mas alô, Afonso Miguel em São Paulo, Pedro Almeida Gomes em Teresina, Joelson Garcia no Rio de Janeiro, Ana Melo Mesquita em Brasília, o Rian no distrito Poti Crateús, Olavo Pinho em Crateús, Antônio Carlos de Torrões e Paporanga em Niterói no Rio de Janeiro, e a Priscila Neves do Assis Crateús em São Paulo. No próximo vídeo, mais alô, não percam. Na passada por essa rua, casualmente, eu vi aqui um crateuense, o Hamilton Camelo. E aí, Hamilton? Beleza, Isaac? Passando o fim de semana por aqui, curtindo, Rapaz, né? hoje eu vim só tratar um assunto aqui particular, mas estou voltando daqui a pouco. Particular, mas depois tem aquele outro, né? É, com certeza. E o companheiro aqui é o... Valdinar, Buritiense. Já conhece o Hamilton de longa data? Graças a Deus que sim, gente muito boa. Inclusive chamo até de pai. É, né? Casado com a minha prima, pessoa maravilhosa, Liliana da Corpora Academia em Crateús. Como também tem aqui em Mogi dos Montes, que sempre é bem frequentada aqui na nossa cidade. O Hamilton não é à toa que ele está por aqui, né? Ele tem raiz por aqui também. A esposa é daqui, como Tem, com certeza. o Valdinar falou. É, sim.